aqui, né? A gente muito dessa interação, né? Quer dizer, eu tenho interação com o pessoal do Bauru, o pessoal do Rio, com o pessoal de Campinas, São Paulo. O Hamilton tinha muito aí com vocês, né? Às vezes com o Mário Emílio, o pessoal da Bahia, de Recife. A gente gosta de ficar. Eu faço reunião com o pessoal, com alguns grupos do Nordeste ali, né? Quer dizer, tem o pessoal do Rio Grande do Sul. Assim, a gente gosta de ficar discutindo, de ficar inventando coisas. Algumas dão certo, outras não dão, né? Mas a gente se diverte fazendo essas coisas aí, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade, em meu nome, em nome do setor, né? E estar participando aqui, né? Bom, o tema assim, inicial que a gente tinha discutido, né, seria assim, mecanismos moleculares, né, aspectos moleculares aí da degeneração axonal, né? Mas eu achei que assim, ia ficar um negócio muito pesado, assim, quer dizer, esse já é um tema que não tem muita aplicação prática nos próximos 20, 50 anos aí, né? A gente desculpa essas figurinhas que eu coloco, porque o meu hobby é tirar fotografia de mato, um deles, né? Então eu sempre coloco, como eu nunca vai ter uma exposição, eu vou colocando nas aulas essas figurinhas minhas aqui, me desculpa. Então, assim, eu pensei em colocar uma coisa um pouco mais objetiva, que fosse um pouco mais palpável para a gente que é clínico, né? Então, ver assim como a interação da clínica com a parte mais básica ou com fisiologia acaba ajudando aí na, na, no aumento do conhecimento, né? E como sim, e algumas perspectivas, né? Quer dizer, peguei uma ou duas perspectivas ali curtinhas, né? Para a gente ver como isso provavelmente vai mudar o futuro aí, num tempo que a gente nunca sabe, né? Pode ser 2 anos, mas pode ser 20, 40, 50 anos aí. Eu espero que a gente esteja lá para ver isso, né? Bom, todos vocês, né, devem saber melhor que eu, né? Que o sistema nervoso periférico, então, ele é constituído. O sistema nervoso, de uma maneira geral, gente, assim, como eu sou periférico, né, eu vou acabar falando quase sempre do sistema nervoso periférico, né? Quer dizer, o sistema nervoso central é para mais intelectualizados ali, geralmente eu fico na periferia mesmo, né? Então, assim, só para lembrar, então, né, o sistema nervoso periférico é constituído pelo cilindro, né, que é o axônio, que é o prolongamento do corpo celular, né? E aí, de tempos em tempos, ao longo desse axônio, a gente vai ter uma célula de Schwann, né? E essa célula de Schwann ela vai se enrolar, né? O prolongamento da célula de Schwann, ela vai se enrolar em torno desse axônio, desse cilindro, né? Então, assim, a gente vai ter, então, depois disso tudo constituído, a gente vai ter a célula de Schwann, né, a bainha de mielina, entre eles, entre dois espaços consecutivos, a gente vai ter o nodo de Ranvier, né, e isso vai se dispersando aí por toda a fibra, né? A região aí entre se a gente chama essa região entre dois nodos de Ranvier, como se segmentaram internodal, né? Então, essa região aqui, ela é relativamente mais simples, mas ela é extremamente importante para a condução do impulso nervoso, né? E a bainha de mielina, a mielina de Chauvet, elas sempre foram entendidos, né, como sendo uma estrutura, né, que fosse isolante, que permitisse a passagem de corrente elétrica, né? Quer dizer, então, ela, assim, eletrofisiologicamente, ela pode ser caracterizada assim como uma região que tem uma alta resistência transversa, então você não vai perder corrente para o meio externo, e ao mesmo tempo ela diminui muito a impedância, a capacitância do axônio. Então, de tal maneira que a corrente longitudinal interna, ela fica em níveis elevados, ela não se perde, e isso garante aí a segurança da transmissão neuromuscular, né? Lembrando que essa região aqui do internodo, né, é uma região altamente complexa, né? Quer dizer que agora está em moda, né? A gente tem as nodoparanodopatias, aí tanto hereditárias quanto imunomediadas, tóxicas, né? E é uma região altamente complexa, né? E só para lembrar, quer dizer, esse sistema, né, que a gente descreveu ali, não existe nenhum sistema de comunicação, de transmissão de informação mais eficiente que esse ainda, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito complexa, né? Agora, dentro dessa complexidade, a bainha de mielina, ela sempre foi entendida assim, como sendo um isolante térmico, ela serve para isolar e sem uma outra função mais importante, né? Bom, assim, quem não sabe, né, quer dizer, eu tenho assim, tem duas doenças que eu gosto muito de estudar, quer dizer, eu gosto de estudar um monte de coisa, mas
a Charcot-Marie e a Hanseníase, né? Então, assim, ó, o Charcot-Marie, então, é uma neuropatia hereditária sensitivo-motora, né? Que foi descrita por Charcot-Marie na França, e no mesmo ano, o Tooth, na Inglaterra, fez a tese dele de doutorado, né? Sobre a mesma doença, né? Então, ela tem vários tipos de herança, pode ser axonal, pode ser mielínica, e o quadro clínico, então, é de uma fraqueza de predomínio distal, uma perda sensitiva de predomínio distal, alterações pecavos, né? Dedo em martelo, tem gente que chama isso aqui de perna de cegonha ou perna em garrafa de champanhe, né? Porque, em geral, a parte proximal da coxa ela é grossa, ela é normal, mais ou menos no terço distal ela começa a afinar e a perna do indivíduo vai, né? E é uma doença progressiva, né? Quer dizer, é uma doença que vai piorando aí ao longo da vida e com diversas formas de herança ali. A forma mais comum do Charcot-Marie, né, ela é a duplicação do cromossomo PMP22, né? Então, aqui na parte de baixo aqui da neurofisiologia, a gente vê um potencial de ação muscular composto do nervo mediano do indivíduo normal, né, com latência distal de 2,6, velocidade de condução 57, e na parte de cima a gente vê um paciente com CMT1A, né? Então, a latência distal de 9,7, quase 4 vezes maior, né? Velocidade de condução um quarto da velocidade de condução normal, né? Então, a gente está aqui frente a uma neuropatia mielínica, né? Que no caso específico, a gente vai discutir agora, é causado pela duplicação do gene PMP22, e esse gene PMP22, ele é muito importante ali na função da mielina, né? Quer dizer, o pessoal não sabe exatamente o que ele faz, mas se ele não estiver presente, a gente vai ter um monte de disfunções aí, neuropatias periféricas, né? De diferentes gravidades, aí, dependendo da mutação. De qualquer forma, essa mutação, a duplicação, né? Então a gente vai ter uma desproporção das proteínas da mielina, porque a P22 vai estar numa concentração maior, isso leva a um desequilíbrio ali da mielina que vai acabar por se desintegrar, vai acabar por não realizar a sua função como ela deveria, né? Então, isso acontece dessa forma, que é a forma mais comum aí do Charcot-Marie. Então, nessa figurinha aqui que a gente está vendo, né, quer dizer, do DNA, a gente não usa mais esse método, mas ele é bastante visível, né? Então, a gente vê que tem um gene que está duplicado e um gene que é normal, né? Então, a pessoa tem 3 genes ao invés de ter 2 genes, como seria o normal, né? Uma coisa que sempre foi incomodando as pessoas, né? Qual que seria o mecanismo de perda de função sensitiva e motora na CMT1, que no caso é a mais comum delas, né? Responsável por 70% dos casos desminimizantes e 50% do sarcoma em geral, é associada aí à duplicação, né? O CMT1A, né? Então, qual que seria o mecanismo de lesão, né? Quer dizer, a pessoa tem essa alteração numa bainha de mielina, né, por causa da PMP22, mas qual seria essa consequência, né? Então, eles pensaram assim, olha, veja bem, a velocidade de condução está reduzida desde o nascimento, né? Ela, assim, a gente fala que a redução vai estar maximamente reduzido e aí vai ficar a vida inteira, assim, até os 5 anos. Mas, em geral, as criancinhas, quando nascem, já está reduzida a velocidade de condução. E, em geral, a amplitude é normal, né? A velocidade de condução ela é constante durante a vida do paciente. Então, tem vários estudos, né? Foram feitos, por exemplo, pelo professor Dick, pelo professor Thomas, né? Pelo Lambert, né? E eles mostraram assim, quer dizer, que a velocidade de condução é mais ou menos a mesma nessas pessoas durante a vida toda, mas a gente sabe que eles vão piorando a vida toda, né? E outra coisa interessante que eles mostraram, né, que trabalha do professor Sumner, do professor Lewis, né, da Cindy Lewis e Sumner lá, é que a redução da velocidade de condução ela é uniforme, né? Ou seja, ela desde a raiz até lá próximo ao punho, até no punho, né? A velocidade de condução é a mesma. Então, por mais que haja erro técnico assim, se você fazer o exame direitinho, a velocidade de condução não vai variar mais que 5 metros por segundo em cada segmento que você estudar, né? Mas aí eles perguntaram assim, bom, mas como é que a gente vai explicar, né? Se essa velocidade de condução ela está reduzida desde que a pessoa nasceu, né? E se ela é homogênea ao longo do nervo, tá desde a raiz até lá o punho, né? Por que a fraqueza aparece só depois? Então, se essa redução da velocidade de condução, né?
essa disfunção da condução, fosse a responsável pelo aparecimento das manifestações clínicas, então a manifestação clínica deveria aparecer logo no início da doença. E a gente sabe que, em geral, não é assim no sarcoma tipo 1A, né? Quer dizer, a maior parte dos pacientes aparece, a doença começa nas primeiras 2 décadas, mas frequentemente, quando a gente vai fazer estudo familiar, a gente pega um indivíduo lá com 50 anos de vida, eu já peguei, está com 65, e a velocidade de condução está extremamente reduzida, e o cara é normal, né? Quer dizer, tem uma família que é muito interessante, né? De Goiás lá até, que o pai dos pacientes ele andou de cavalo até tarde na vida dele, ele foi jogador semi-profissional de futebol, e quando você fazia a condução dele, estava extremamente reduzida, né? E a outra coisa que era interessante é o seguinte, a fraqueza, ela é comprimento dependente. O que significa? Ela vai de distal para proximal. Então, em geral, a fraqueza, ou a perda sensitiva também, né, começa lá nos pés, aí ela vai ascendendo, quando está mais ou menos nas canelas, começa na ponta dos dedos das mãos, quando está um pouquinho acima da canela, né, no meio da perna ali, vai chegando no punho, e assim por diante, né? Isso a gente chama de uma distribuição dependente, tanto para fraqueza quanto para perda sensitiva, né? E a pergunta é, bom, se isso é comprimento dependente, qual que é a relação que isso vai ter com a redução de velocidade de condução, que ela é homogênea, né? Então ficou claro, né, quando as pessoas tentavam fazer essas correlações, e que muito provavelmente, embora seja uma doença da mielina, não era a mielina que estava causando aquela disfunção que é característica aí do CMT1A, do CMT mielínico, né? Então tinha que achar alguma coisa a mais, né? Ou seja, aquela desmineralização uniforme, ela não bate, ela não é compatível com o padrão de neuropatia comprimento dependente, né? Eles teriam que encontrar alguma outra causa para explicar para explicar esse processo de degeneração axonal que vai ocorrendo nesses pacientes. Ou seja, não é a mielina que causa isso, porque se fosse, a degeneração tinha que estar homogênea ao longo de todo o comprimento do nervo ali, né? Gente, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa assim, pode interromper aí, viu? Não tem problema nenhum, né? Aqui também, né, nessa figura do professor Dick, né, ele mostra, né, que se a gente for ver, assim, nessa parte de cima aqui está o indivíduo normal, né, então nervo safeno proximal, nervo safeno distal, a gente vê sempre que na parte distal tem menos fibras que na parte proximal, mas se a gente for ver, quer dizer, a perda, né, ela é muito mais intensa na região distal do que na região mais proximal, indicando novamente, né, que isso não é compatível ali com uma situação onde há um comprometimento homogêneo da velocidade de condução, né? Há um comprometimento homogêneo da bainha de Melina, Serra de Schwann. Bom, até que em 2000, né, o grupo do professor Shai, né, eles tentaram fazer uma coisa muito, muito, muito simples, né? Eu fiz, mas o meu deu errado, né? Eles tentaram correlacionar, então, a velocidade de condução com a força do APB, né? E aqui, a velocidade de condução do mediano com a força do APB e do ulnar com a força do primeiro interósseo dorsal. E eles viram, né, que não tinha correlação nenhuma da velocidade de condução com a força muscular. Mas quando eles compararam a amplitude dos potenciais, eles viram que tinha uma correlação boa, né? Uma correlação bem razoável, né? E se a gente lembrar, né, quer dizer, a velocidade de condução, ela é basicamente, fundamentalmente, uma propriedade da mielina, né? Claro que tem várias outras coisas que influenciam, por exemplo, o diâmetro axonal, o diâmetro da mielina, ou seja, tem assim, a constituição do axônio propriamente dito, ou seja, tem várias coisas que influenciam na velocidade de condução, mas o fator principal é a mielina, tá? Enquanto que o potencial de ação muscular composto, o CIMAP aqui, ele representa mais ou menos o número de fibras motoras que estão viáveis, né? Embora existam uns fatores de correção aqui, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, né, que falseia, provavelmente se a gente tivesse feito aqui uma contagem de unidade motora, o resultado teria sido muito mais positivo, né, por causa da reinervação, mas mostrou o quê? Que quando o potencial cai, a força também cai, né? Mostrando, então, e a amplitude do potencial, então, é uma mostragem para a gente do quanto de axônio que está viável naquele nervo, né? Então, ou seja, não havia nenhuma correlação
do quadro clínico com a velocidade de condução, mas havia uma correlação do quadro clínico com o número de axônios. Ou seja, é uma coisa que chamou a atenção, né? Quer dizer, bom, então a gente vai ter uma neuropatia que é desmineralizante, mas a perda dela é por causa da disfunção axonal, né? Então, isso levantou a lebre aí do pessoal, né? Mas, quando, assim, estudos posteriores, né, aqui no contágio de unidade motora, que na realidade é muito mais fina do que o potencial de ação muscular composto, a gente observa a mesma coisa aqui, né? Então, por exemplo, se você comparar aqui, olha, o CMT1A, que é mielínico, com o CMT-X, que é axonal, você vê que tem muito pouca diferença deles na região distal, né? Ou seja, o CMT2 a gente sabe que, por princípio, né, por definição, ele é axonal, então a gente vai ter degeneração axonal como mecanismo principal da doença, mas o CMT1A, que é mielínico, a perda, né, de unidades motoras é muito próxima que a do CMT2. Então, mostrando o que para a gente? Mostrando que, na realidade, é a perda axonal e disfunção axonal que está causando a manifestação, né? Isso aqui nas regiões distais, né? Então, olha a diferença do controle, né, que é esse branquinho todo aqui, para os outros achurados, né? Quando você vai para a região proximal, existe uma diferença grande aí com o grupo controle, né? Mas a gente pode ver que tem muito mais axônios, né? Mostrando então que ele foi muito menos comprometido do que as regiões distais. De novo, né, nesse estudo aqui, do professor Lewis, do professor Shai, né? De novo mostrando que no CMT1A a gente tem uma distribuição que é complemento dependente e que é que é o mesmo tipo de padrão que a gente observa aqui no CMT2, né, que é uma neuropatia axonal, né? Então, a conclusão, né, que eles chegaram, então, assim, que a neuropatia do CMT1, CMT1A no caso, é uma doença primária da mielina, né, porque o PMP22 é essencial para manter o equilíbrio, a integridade da mielina, mas a perda de função não decorre da mielina, a perda de função decorre da perda axonal que está associada a essa disfunção da mielina, né? Esse conceito foi um conceito muito importante, né? Porque isso começou a mudar aquela ideia que se tinha da célula de Schwann, né? A célula de Schwann, até essa época, ela era entendida assim como uma célula que, como eu disse para vocês, participava do isolamento do axônio, mas o axônio, na realidade, era a cabeça de tudo. A célula do Schwann era só um componente passivo desse sistema, quer dizer, a única função da célula do Schwann, da bainha de melina, seria o isolamento, permitindo a corrente saltatória, que já é uma função extremamente importante, né? Mas aí, com essa ideia que a gente viu até agora, de que uma lesão na célula de Schwann pode levar a uma disfunção axonal, essas coisas começaram a mudar, né? As pessoas começaram a mudar, de pensar de outra maneira, né? E aí, então, surgiu, né, o professor Griffin, que foi um dos grandes cientistas aí de neuropatia periférica, né, faleceu precocemente, né? Ele criou, né, e disse assim, o paradoxo fundamental, né, das lesões das neuropatias mielínicas seria que as anormalidades moleculares das neuropatias desvinizantes são todas em proteínas intrínsecas da célula de Schwann ou da mielina, mas a maioria das manifestações clínicas resultam da degeneração axonal distal. Ou seja, se a gente tem uma mutação de um gene que está relacionado à mielina, a gente vai ter uma disfunção da mielina, que pode ser visível ou não pode ser não visível, mas a perda clínica está relacionada à degeneração axonal distal. O que significa isso? Significa que a mielina, a célula do Schwann, também exerce um controle sobre o axônio, né? Aí, sim, aí começou a surgir a ideia que, na realidade, a célula do Schwann e o axônio são companheiros, essa é uma unidade funcional. Assim que a gente estuda sensibilidade e motricidade de maneira independente, mas na realidade eles são uma unidade funcional, né? Que se você não sente, você não vai movimentar corretamente, né? E você só vai movimentar corretamente se você tiver aferência sensitiva, né? E da mesma maneira que, então, a gente, isso que a gente tiver até agora acabou levando, né? Acabou demonstrando, então, que célula do Schwann e axônio são uma unidade funcional do sistema nervoso aí, né? Bom, o que a gente sabia já, né, do axônio sobre a célula do Schwann, né? Quer dizer, o axônio exerce muitas influências na célula do Schwann. Então, na fase inicial do movimento, né,
o axônio controla a proliferação da célula do Schwann, controla a sobrevivência e diferenciação da célula do Schwann, né? Se ela vai ser uma célula do Schwann mielinizada ou não mielinizada. Nas fases mais tardias, né, o axônio e participa da manutenção da mielina, quer dizer, ele ajuda a controlar a manutenção da mielina e o grau de mielinização, ou seja, quem determina se aquela fibra vai ser amielínica, vai ser pouca mielina ou muita mielina, na realidade é o axônio, né? Nas fases maduras também a gente é importante a manutenção da mielina, né? E a manutenção da proporção ideal mielina-axônio, né? Eu disse que para ter uma velocidade de condução ideal depende aí principalmente da mielina, mas também tem uma correlação ideal entre mielina e axônio, e quem mantém essa correlação ideal é o axônio, ou seja, um axônio de tamanho e diâmetro lá, eu vou ter que ter uma mielina de diâmetro X, uma célula mielinizada, para que a condução seja efetuada da maneira mais efetiva possível, né? E quando você tem uma agressão à célula do Schwann, uma neuropatia, por exemplo, neuropatia medicamentosa ou na hanseníase, o axônio ele ajuda ali a célula do Schwann, o mecanismo de degeneração e de regeneração aí da célula do Schwann, né? Ou seja, a gente já sabia já há muito tempo que a célula do Schwann era muito importante para a mielina, né? Voltando ali, né, a questão fundamental, então, depois daquele paradoxo fundamental foi como anormalidades nas células de Schwann resultam em degeneração axonal, né? Ou seja, as proteínas da mielina alteram a sobrevivência axonal, as proteínas da mielina podem causar uma perda axonal distal, né? Isso pode parecer muito óbvio para a gente, né? Mas isso era uma incógnita há 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, né? E importante para quem é jovem aí, né, dizer que talvez uma das grandes contribuições aí de estudar as neuropatias hereditárias foi que a gente começou a entender muito melhor a biologia do sistema nervoso periférico, né? Então, assim, e isso vale tanto para as neuropatias hereditárias, quanto para as neuropatias mielínicas, quanto para a gente entender a biologia normal do sistema nervoso periférico, né? Quer dizer, então, essa foi uma das grandes contribuições aí da genética, né, para a gente entender isso aí, a biologia, né, do sistema nervoso, né. Bom, e aí o pessoal começou a tentar a provar, né, quer dizer, se era verdade, então, que a mielina seria importante para a axônio. Então, nesse experimento aqui, o que eles fizeram? Né? Eles fizeram um retalho, pegaram aqui um retalho de uma mielina ruim, né, uma mielina mutada, e colocaram aqui na parte final do nervo. O que eles observaram? Que daquele ponto para diante ia desenvolver degeneração axonal, mas aquele ponto proximal não se alterava, né, mostrando então que aquele segmento de nervo e assim, com a mielina mutada tinha um comportamento que era diferente daquela fibra original. Agora, esse experimento aqui foi muito mais interessante. Né? O que eles pegaram? Né? Eles pegaram um nervo, né? Então, aqui está um nervo transgênico, né? Aqui está um nervo normal. Eles pegaram uma bainha de mielina, né? A bainha de Wilson, mielina... tá havendo um problema assim, os slides não estão progredindo. A gente não está vendo aí agora. Ele estava parado. Vamos ver de novo. Faz tempo que parou? Tá passando ou não? Agora tá. Engraçado. Outro dia aconteceu isso no congresso também. Mas não foi comigo, foi com a Raquel. Certo. Posso continuar daqui ou quer que volte alguma coisa? Eu acho que dá para continuar daí, porque estava dando para entender. É só que nitidamente Desculpa. você não estava Para mim, passando. entendeu? Se acontecer de novo, você me avisa, que para mim está Ah, passando normal. claro, claro. Então, aqui nesse experimento, como eu disse, né, ele foi muito interessante, né, muito legal, porque o que eles pegaram? Eles pegaram a mielina anormal e colocaram no nervo normal, né? E aí o que aconteceu? Aquele segmento onde tinha a mielina normal passou a se comportar normalmente, né? E antes que houvesse a degeneração axonal ali, o que eles observaram, né? Quer dizer, que diminuiu o diâmetro da fibra, que aumentou a densidade dos neurofilamentos, que a fosforilação dos neurofilamentos diminuiu,
e alterou o transporte axonal, né? Ou seja, são todas funções características muito importantes do axônio, né? Quer dizer, a densidade do neurofilamento é importante para a estrutura, a fosforilação do neurofilamento é muito importante para a manutenção da estrutura normal do axônio, e o transporte axonal a gente sabe que é uma coisa extremamente importante, né? Quer dizer, acho que eu já vou falar isso, não vou falar mais para frente, mas assim, no axônio dos seres humanos chegam a ter assim, 2 metros de comprimento, né? O axônio da baleia tem 30 metros de comprimento, e o corpo celular é pequenininho, né? Então, tudo que vai lá na parte distal é pelo fluxo axonal, pelo transporte axonal, né? Então, esse sistema aí de transporte para as fibras nervosas é extremamente importante, tem que ser extremamente eficaz, né? E a gente observou, então, que a mielina era capaz de alterar esse sistema de transporte, né? Então, assim, ela causava redução do calibre axonal, causava desfosforilação dos neurofilamentos, né? Ou seja, todos esses experimentos aí, né, foram demonstrando que a mielina também exerce uma ação importante no axônio, né? Então, de uma maneira geral, a mielina ajuda a regular o calibre axonal, modulando a expressão do neurofilamento e modulando a fosforilação, né? Quer dizer, se essa aqui tá, não sei se vocês veem a flechinha aqui, se essas flechinhas aqui elas vão estar abertas ou fechadas. Isso é extremamente importante para a função do axônio, né? Ela participa na organização e morfologia da citoarquitetura axonal ao nível do nó de Ranvier. A gente viu que, né, que o nó de Ranvier é uma maravilha aí da engenharia de comunicação, né? Ninguém conseguiu fazer um negócio mais perfeito, né? Então, ele aumenta a densidade de neurofilamentos da região, diminui a quantidade de neurofilamentos de cadeia pesada, diminui o teor de neurofilamentos fosforilados, né? Aquela parte da fibra nervosa precisa ficar mais estreita, né? Determina a distribuição das moléculas de adesão, assim, é uma região muito importante, né? Que a gente sabe que tem as alças de mielina, e tudo isso precisa ficar preso no axônio, né? Senão você vai ter peso, vai ter uma disfunção funcional ali, né? Quer dizer, determina o acúmulo de canais, vai ver isso na região nodal, e do de potássio na região justa paranodal, ou seja, são assim características fundamentais para que haja condução para a condução nervosa, né? Quer dizer, e aqui mostrando como a célula do Schwann é ela que determina aí a migração dos canais de sódio durante a formação do sistema nervoso periférico, né? Quer dizer, à medida que a célula do Schwann ela vai se organizando, ela vai se movimentando, ela vai empurrando os canais de sódio para aquilo que vai ser o nódo de Ranvier, né? Ou seja, de qualquer forma, então, é a bainha de mielina, né? A célula do Schwann que vai determinar a formação dos nódulos de Ranvier, né? Que, como eu já disse, é o chave ali, né? Para a gente possa ter uma condução saltatória eficiente, né? Ou seja, no final de tudo isso, né? A conclusão foi que disfunção axonal é um resultado primário, né? De um processo primário de desvinização, né? Mas que é a lesão axonal que vai causar os sinais e sintomas da doença. Ou seja, essa foi uma grande mudança, né? Uma grande mudança no paradigma de se entender aí as doenças do sistema nervoso periférico, né? Bom, isso, né, mais recentemente, né, quer dizer, essa ideia do que o axônio, né, a mielina, a fibra nervosa, na realidade, ela é muito grande, né, trouxe recentemente, né, tá trazendo recentemente, acho que está errado esse slide aqui, né, o conceito de um novo grupo de doenças, né, que são as axonopatias, né. O que são as axonopatias? As axonopatias, então, são doenças que estão relacionadas aos longos axônios, né? Quer dizer, como a gente acabou de dizer, né? Quer dizer, os axônios do ser humano, por exemplo, ele tem um corpo celular que é pequenininho, tem uma fibra que é pequenininha, esse diâmetro é pequeno, mas ela é extremamente longa. E quase tudo que vai ser utilizado, quase tudo que é importante ao longo dessa fibra, ela é produzida no corpo celular. Então, a gente tem que ter um sistema de transporte anterógrado e retrógrado e que mantém essas vias íntegras, né? Muito bem, muito funcional, né? Muito bem estruturado, tanto anatomicamente quanto funcionalmente, né? Mas, de qualquer forma, então, a gente, assim, a partir desses conceitos que foram se somando ao longo do tempo, né? Criou-se a ideia, então, do novo grupo de doenças axonopatias. Então, elas podem ser, por exemplo, axonopatias adquiridas, né?
como acontece, por exemplo, nas muitas neuropatias metabólicas, né, no diabetes, a deficiência de vitamina E, várias neuropatias tóxicas, organofosforados, metais pesados, etc., né? Algumas situações inflamatórias, infecciosas, como, por exemplo, esclerose múltipla, algumas doenças paraneoplásicas, né? Mas talvez aí o grande componente vão ser as desordens hereditárias, né? Então a gente tem as neuropatias hereditárias, né? Os diversos tipos delas, Charcot-Marie, as neuropatias sensitivas, a neuropatia hereditária motora, né? Aí um outro grupo, né? Que são as paraparesias espásticas, também são doenças onde os longos axônios estão comprometidos, né? A atrofia espinhal, né? O corpo celular, mas que vai ter uma disfunção extremamente longa, né? E hoje a gente sabe que talvez tanto na atrofia espinhal quanto na esclerose lateral amiotrófica, a primeira disfunção que ocorra não seja uma perda axonal, mas uma disfunção lá na junção neuromuscular. Quer dizer, a junção neuromuscular é que deixa de funcionar primeiro, tanto na AME quanto na ELA, né? Quer dizer, ou seja, muito antes de ter lesão axonal, já tem uma disfunção distal lá. E algumas outras coisas, algumas doenças mais raras, né? Como doença adenomieloneuropatia, doença neuropatia axonal gigante aí. Bom, então, qual que é? Tá passando, gente? Tá passando? Tá passando. Ah, tá. Tá Então, no slide de axonopatias hereditárias adquiridas, ah, acho que não tá que tem passando. aquelas três colunas. Passou outro, não? Não, não passou. Deixa eu ver se eu consigo. Fica muito ruim assim? Não, fica bom. Dá para ficar bom. É, Tem um enquanto controle isso, melhor. você me avisa aí. Bom, Tá. ficou ruim para mim passar agora. Não deu certo, gente. Bom, agora não sei o que aconteceu aqui. Neto, vê se você consegue ajudar aí, professor Wilson. Não tá. Acho que é problema do próprio computador. Ó, voltou a É, passar, né? problema. Alguma configuração no computador. Bom, tá dando para ver assim? Tá, Tá dando para tá, ver, tá. Eu vou tá. deixar assim, então, tá? Bom, então, esses grupos, né, de axonopatias, né, o que a gente vai ter, então, né? Quer dizer, ele é um grupo de doenças que leva uma degeneração comprimento dependente, como a gente mostrou lá no Charcot-Marie, né? E a gente vai ter, então, uma sequência de eventos, né? Vai ter um fator de agressão, pode ser hereditário, pode ser metabólico, pode ser nutricional. Isso vai levar a uma disfunção axonal, que é uma fase onde talvez a gente possa ter reversão das doenças, né? Uma axonopatia. E aí, a partir dessa axonopatia, a gente vai ter a degeneração axonal, onde então vai ser um quadro mais estabelecido, né? De volta mais difícil. Mas essa sequência aqui, então, é o que explica essas axonopatias aí, né? Então, como eu disse para vocês, né? Quer dizer, o corpo celular um ser humano tem 100 micras, o diâmetro axônio é 15 micras, mas o comprimento é de 2 metros, né? E tudo é feito lá no corpo celular, né? E aqui, então, a gente vai ter as longas vias, né? Então, a gente tem a longa do neurônio motor inferior, neurônio motor superior, as vias sensitivas, né? Então, sim, todas essas doenças, elas acabam aí comprometendo uma ou mais dessas vias, né? Então, a gente vai ter a paraparesia espástica, as neuropatias sensitivas motoras, sensitivas motoras, a gente vai ter a esclerose lateral amiotrófica, as amiotrofias espinhais, né? E lá no sistema nervoso central, provavelmente outras doenças, né? Tem um fenômeno parecido, embora o axônio não seja tão longo, né? Talvez algumas demências entrem aí nesse grupo, né? Algumas formas de doença de Parkinson podem entrar também nesse sistema, embora aí o axônio não seja tão comprido assim, né? Bom, no sistema nervoso periférico, então, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter uma disfunção que é de origem hereditária, né? Que vai comprometer as fibras sensitivas ou as fibras motoras, né?
e a gente tem hoje mais de 100 genes, né? A grande maioria desses genes aí é axonal, né? Quer dizer, a gente estima que um dia isso vai chegar em torno de 180, 200 genes, e aqui todos esses genes envolvidos aqui em diferentes funções do sistema nervoso periférico, né? Agora, o que é importante disso? A gente vai ter diferentes funções e, na grande maioria desses casos, essas diferentes funções elas vão convergir sobre um ponto, que é a axonopatia e a degeneração axonal, né? Então, assim, não importa muito bem se o problema está no complexo de Golgi, se está na agregação proteica, se está na transmissão sináptica, na mitocôndria, no citoesqueleto. Importa que no final dos microtúbulos, né, no final, isso vai convergir para uma degeneração axonal, né? Da mesma forma, aqui a gente tem uma coisa parecida nas paraparesias espásticas, né? Então a gente tem um neurônio extremamente longo que está lá no córtex, né? Quando é no membro inferior, então ele vai descer todo o trajeto até lá na medula lombosacra, onde ele vai dar origem a um outro neurônio longo, né, que vai para o neuromotor inferior, que vai para o músculo, né? Ou seja, são todas vias extremamente longas, né? Que pode chegar aí a mais de 1 metro de comprimento, né? De novo aqui, um número enorme de genes que vai, de alguma maneira, levar, no final, uma disfunção axonal e uma degeneração axonal, né? Então, os genes envolvidos com essas axonopatias, né? Eles são diferentes funções, e aparentemente existe uma certa correlação, que não é 100%, com a forma da doença. Então, por exemplo, na paraparesia espástica, existe um predomínio de envolvimento de genes que, de alguma maneira, estão relacionados com o retículo endoplasmático, né? Embora no Charcot-Marie também aconteça isso. E no Charcot-Marie, a gente vai ter um grande número de genes associados aí com a mielina e com os RNA de transporte, né? Embora outras situações isso possa acontecer também, né? Mas isso é muito interessante, né? Quer dizer, porque isso explica, porque cada vez mais hoje a gente vê sobreposição de doenças, né? Então a gente vai ter o quê? Vai ter genes que causam CMT, que causam neuropatia hereditária motora, que causam ametrofia espinhal, que causam paraparesia espástica e que causa ela também, né? Ou seja, o desenho não deu nem para fazer tudo isso. Ou seja, por quê? Essas proteínas, né, elas vão, de alguma maneira, comprometer os axônios longos, que vai levar à degeneração axonal, e aí, por motivos que a gente não sabe exatamente o porquê, uma mesma mutação no mesmo gene pode causar aí diferentes doenças, né? E às vezes, um membro da família, por exemplo, tem paraplegia espástica, o outro membro tem neuropatia hereditária sensitiva motora, e o outro membro tem neuropatia hereditária motora, né? Então, a gente tem algumas famílias aqui que são muito interessantes, onde a gente consegue ver essas três doenças, né, causadas pela mesma mutação, no mesmo gene, provavelmente por fatores reguladores, que isso vai acontecer. Mas, de qualquer forma, a gente vê que essas doenças elas vão confluindo, né, quer dizer, elas vão confluindo para levar a uma disfunção axonal, né? Então, aqui um exemplozinho, né, de uma degeneração axonal, e o modelo que o pessoal geralmente usa, né, é você interromper o axônio, cortar o axônio, né? Então, quando você corta o axônio, o que vai acontecer? Aquela parte distal vai degenerar, né? E aqui vai passar por diversas fases, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem uma fase que vai entrar muito cálcio dentro da célula, vai produzir essas substâncias oxidativas, né? Reativas, a mitocôndria vai se alterar, né? Os microtúbulos, né, extremamente importante, vão se desestabilizar. Tudo isso, então, vai alterar a função axonal, né? Agora, veja bem que interessante, né? Quer dizer, teve um danado de um camundongo que nasceu com uma mutação lá, e onde, mesmo se você cortar o gene dele, bom, isso aqui tudo demora, né? Quer dizer, a degeneração axonal demora mais ou menos 5 a 7 dias para terminar na fibra motora e mais ou menos 10 a 11 dias na fibra sensitiva, né? Esse camundongo aqui, né, quer dizer que ele nasceu com uma mutação, às vezes 3, 4, 5 semanas depois, o coto distal não degenerou, ou seja, tem alguma coisa aqui que está protegendo essa fibra de degenerar, mesmo ela não tendo mais contato com o corpo celular.
Aqui, de novo, né, mostrando mais ou menos a mesma coisa com alguns outros detalhes, né? Então, lembrando assim, se você cortar aqui, se você fizer uma injúria, uma perda de continuidade, a gente vai ter, então, uma morte daquela parte distal do axônio, né, a degeneração axonal, e aí a glia vai lá e limpa aqueles debris, né? Se essa lesão não for muito proximal, a gente vai ter uma regeneração, né? Aqui a gente pode ter duas situações deletérias, vamos dizer assim, né? Numa delas, quer dizer, duas situações diferentes. Numa delas, aquele danado daquele camundongo lá que tem uma proteção contra a degeneração axonal, a célula não degenera, demora muito tempo para degenerar, né? E a outra seria aquelas situações onde a glia está defeituosa, né? Então, nessa situação aqui, muitas vezes a gente não consegue mais ter uma regeneração, né? Porque a glia não conseguiu limpar aquele resto de substância que ficou ali, aquele resto de axônio, de melanina que ficou ali, né? Então, são duas situações aqui que não estão diretamente relacionadas com a lesão, mas que têm uma certa regulação, né? E aí, então, né, quer dizer, o pessoal agora tem estudado, né, quer dizer, quais seriam, né, principalmente aqui, né, quais seriam aquelas moléculas, né, que podem atenuar a morte axonal, né, a degeneração axonal. Isso é muito importante, né, quer dizer, é claro que é muito importante que para cada mutação, para cada gene, ou às vezes para cada mutação, a gente vai ter que ter uma terapia genética, ou uma terapia gênica, substituição gênica, né, quer dizer, ideal para cada situação, né? Mas também, quer dizer, mesmo que a gente não consiga aí um tratamento assim ideal, a gente pode atuar em duas fontes, né? A gente pode tentar consertar aquela proteína mutada de alguma maneira, mas ao mesmo tempo a gente pode tentar fazer com que o axônio seja mais resistente à degeneração axonal, né? A gente pode atuar aí na via final comum, né? Então, uma coisa que o pessoal está procurando hoje, né, é justamente essas moléculas que seriam mediadores da morte axonal, né? Então, alguns deles, como por exemplo o cálcio, né? Quer dizer, a gente sabe que para ter degeneração axonal, a gente tem que ter o afluxo de cálcio para dentro do axônio, né? Quer dizer, então, isso é extremamente importante, né? Quer dizer, em neuropatias imunomediadas, né? A forma que aqueles complexos de ataque à membrana e tal. E uma das fases mais importantes é quando entra cálcio dentro da célula, lá nas diversas neuropatias imunomediadas aí. Então, assim, se você, por exemplo, diminuir o cálcio no espaço extracelular, ou então se você bloquear o canal de cálcio, você pode estar alterando isso, né? Você pode tentar aí, alterar a comunicação, o sistema de comunicação entre as diversas vias, né? Ou seja, são várias possibilidades que estão sendo levantadas aí ultimamente, né? E aqui, né, naquele ratinho lá, naquele camundongo lá, que tem um fator de proteção contra a degeneração axonal, o que eles observaram, né? Que esse fator de proteção é justamente uma deleção nesse gene aqui, no SORM1, né? Então, o que vai acontecer? Lesou, 1 a 3 dias depois, quer dizer, começa a degeneração, que vai terminar lá em 5 dias, né? E 2, 3 semanas depois está lá, tudo degenerado, e aí a glia foi lá e limpou tudo isso daí. Aquele camundongozinho lá que tem seleção, né? O que vai acontecer? O axônio não degenera aquele coto distal, né? Então, se você puder pegar um paciente lá com sarcoma rico, paraplegia parasitária, e colocar o SORM1 lá, e deletar esses genes ali, né? Você vai evitar que o axônio se degenere, né? Então, você pode também, além de fazer uma terapia genética específica, você pode tentar estabelecer uma terapia genética que vai simplesmente desligar esses SORM1 ali, né? Uma outra situação que está bem avançado os estudos aí, né, em relação ao controle, né, desses SORM1 ali, né. Então a gente sabe que no nervo normal ali, né, quer dizer, essa via é extremamente importante para produzir o NAD2, né, que vai participar da formação do ATP, né. Se você tiver uma disfunção mitocondrial, o defeito no transporte, etc., o que vai acontecer? Quer dizer, você vai ligar esse SORM1 ali, né? E toda essa via interna vai se desestabilizar e isso vai gerar um quadro de axonopatia e de lesão axonal. E ele chama a atenção que hoje você pode medir isso, né, pelos neurofilamentos de cadeia leve. Então, você dosando o neurofilamento de cadeia leve, você sabe o que está acontecendo, né? Mas essa, então, é uma via, né,
que o pessoal tem tentado utilizar ali para tentar impedir que o axônio, que a degeneração axonal continue, né? Ou seja, você desligando ali esse gene ali, né? Então, aqui são várias situações onde a gente pode ativar esse gene, né? Então, inflamação, desordens mitocondriais, pressão intraocular, porque o glaucoma ativa esse gene, então, no glaucoma você tem degeneração axonal, trauma, doenças tóxicas, doenças metabólicas, né? Isso, então, vai levar à degeneração axonal, e aí, então, você vai ter esclerose múltipla, o glaucoma com destruição lá das fibras, né? As neuropatias periféricas, essas neuropatias tóxicas, né? Ou seja, se você conseguir modular, né, essa parte vermelhinha aqui, você vai impedir que o axônio entre no processo de degeneração, né? Uma outra via, né, que é extremamente importante, está acabando já, gente, estou até cansado de mim já, né? Mas está acabando, né? É essa via aqui A aula está excelente. Obrigado. É o dos microtúbulos, né? Aí, como a gente já viu, né? Quer dizer, o axônio lá, assim, sei lá, pegar aqueles caras que jogam basquete lá, que você pode ter um nervo lá de 1,5 m, 1,80 m, né? Na baleia, como eu disse, tem 30 metros o axônio, né? Então, os microtúbulos, né, que participam aí do sistema de transporte, é muito importante que eles funcionem bem, né? Imagina lá, como se pegasse aquelas vias expressas de São Paulo lá e, de repente, você entope aquelas vias lá, né? Então, assim, a manutenção desse microtúbulo aqui, da eficiência deles, é extremamente importante para a fisiologia do axônio, né? E o pessoal está estudando, né, que essa manutenção desses microtúbulos, da função deles, depende de uma série de situações. Então, você tem que ter materiais, né, que cheguem a esses microtúbulos, e isso vem externo, né? Aí, isso aí um tanto vai para fazer a função axonal, e um tanto vai fazer um mecanismo lá que vai participar da manutenção da integridade desses microtúbulos, né? De tal maneira que se você pode, em cada uma dessas fases aqui, que eu não vou passar uma por uma ali, né? Então, a fase regulatória, a fase de manutenção, a fase de armazenamento, etc., né? Você pode atuar nessas fases aqui, por exemplo, por drogas, por trauma, defeitos genéticos, por substâncias tóxicas, etc. E isso vai levar a uma destruição, né, desses microtúbulos, aqueles edemas axonais, né, que são uma evidência de que aquele axônio não está funcionando, e aí, então você vai entrar num processo aí de axonopatia e degeneração axonal, né? Então, esse é um outro ponto onde o pessoal está tentando intervir, né, ver se consegue atuar nessas diversas fases aqui, bloqueando esses possíveis agentes aqui, para manter esses microtúbulos funcionando perfeitamente e evitando, então, o processo de degeneração axonal, né? Então, ou seja, é mais um exemplo, né, daquilo que está sendo feito para tentar atuar na via final comum, né? Então, se Deus quiser, né, daqui um tempo a gente vai poder atuar especificamente em cada ponto, mas também vai poder atuar na via final comum, né? Imagine lá uma criancinha lá que tem um AME, você vai dar o medicamento específico para o AME, né? Mas ao mesmo tempo você vai atuar, né, impedindo que naquelas regiões que já estão comprometidas ou que já está com assim, em vias de lesar uma axonopatia, você vai lá e reverte aquela situação, né? Então, assim, atuar nessas vias final comum é também um alvo terapêutico extremamente importante, né? Então, a gente vai tanto prevenir a degeneração axonal, quanto promover a regeneração axonal, né? Atuando aí nessas diversas fases, como a gente viu. E eu citei 2 exemplos de moléculas, mas tem muitos outros exemplos ali, né? Sim, o futuro, né, quer dizer, que se espera, então, é que a gente possa mudar o desfecho final da doença, né, e ter aí condutas médicas mais específicas para cada situação, embora a gente tente agir ali na via final comum, né, e talvez, né, cada grupo de doenças tenha uma via final comum particular, e a gente, então, vai tentar, quer dizer, agir de maneira mais específica, né. Ou seja, então, esses são, assim, foi uma coisa bem geral, mas eu queria dar um exemplo do que está acontecendo, né, e dizer assim que assim, cada vez mais a gente vai tendo múltiplas opções para tentar intervir nessas doenças aí, né? Que até pouco tempo atrás a gente não podia fazer nada, né?
Muito obrigado, né? Quer dizer, estou à disposição aí para responder alguma pergunta, se vocês não estiverem muito cansados ou com muita fome aí. Obrigado, gente. Professor Wilson, muito obrigado. A aula, como sempre, muito profunda, muito esclarecedora e usando os exemplos práticos das doenças, acho que foi um modelo bem interessante esse. Eu confesso que me prendeu mais atenção ainda do que eu esperava e fico muito satisfeito com isso. Tem algumas pessoas que colocaram perguntas no chat e não sei se você está conseguindo acessar aí. Vê lá. O Marcelo Marroco, ele falou, o slide sumiu, gente, mas para mim estava passando, desculpa, viu? Não sei o que aconteceu. Então, Marcelo, essa é uma coisa que ninguém sabe exatamente como são controlados esses genes, né? Quer dizer, só gosto de falar da epigenética, não sei o que lá, mas certamente existem fatores de regulação gênica, tanto por outros genes, né? Quanto pelo ambiente, né? Que pode modular isso, né? E tem uma coisa que eu acho muito interessante hoje, principalmente nessas axonopatias, né? É que talvez essas axonopatias, grande parte delas, não seja uma doença monogênica. Então, no caso que a gente está aqui, que tem uma mutação mendeliana e tal, né? A gente vai ter uma mutação que ela é primordial, que ela dá a doença, mas outras variantes, né, em outros genes que estão naquela família, vão determinar o tipo de manifestação, né? Para dar um exemplo que eu acho muito interessante, por exemplo, os pacientes com sarcoma reaxonal, né? Quer dizer, sarcoma reaxonal já não tem alfabeto mais, né? SMT2A, B, C, D, acabou já, né? Então, o que que eles... E tem muitos casos que é sarcoma RI, só que você não encontra outras famílias com aquela situação, não tem uma herança mendeliana. O que eles acham é isso, é uma herança multigênica, cada gene dando um pouquinho ali, contribuindo para aparecer essa disfunção final, né? Então, provavelmente essa variabilidade clínica vai depender assim, de fatores complexos de integração ali que a gente não conhece, né? Existem vários trabalhos mostrando heranças digênicas, né? Dois genes que estão consegregando na mesma família, determinando ali um fenótipo que dá mais ou menos característico, né? Mas assim, é uma coisa muito interessante, mas é questão de estudo ainda, né? Eu só vejo essa pergunta aqui no... Não sei se tem mais ou não, mas... Wilson, eu tenho uma questão, eu não sei se alguém tem mais um, professor Pedro, professor Zé Antônio, alguém tem alguma questão? Eu tenho, Wilson, uma questão. Obrigado. Eu tenho uma questão que diz respeito ao mecanismo dessas alterações, no sentido de que a gente está acostumado a achar que as células excitáveis elas funcionam basicamente através de potencial de ação. Então, você mostrou uma coisa muito interessante que foi a, a mielina, quer dizer, a célula de Schwann, ela tendo aparentemente uma ação trófica sobre o axônio, do mesmo jeito que a inervação tem uma ação trófica em todo o organismo. Eu achei isso uma coisa extremamente interessante. Eu gostaria então que você falasse alguma coisa da fisiologia e da fisiopatologia axonal que não seja dependente estritamente dos potenciais de ação. Não sei se eu acho assim, quer dizer, que o potencial de ação, na realidade, ele não é o determinismo, assim, ele não determina nada, né? O potencial de ação é uma função daquela célula, são células secretoras, quer dizer, o potencial de ação é uma função daquela estrutura celular, entendeu? Mas não é ele que determina as características da célula, eu acho. Ele é uma consequência e não um agente causador, né? É assim que eu vejo, né? Quer dizer, existe toda uma estrutura na célula para causar o potencial de ação, mas o potencial de ação em si ele não tem um efeito na célula, né? Ele é uma consequência daquilo que existe na célula, entendeu? Assim, a minha maneira como eu vejo, assim, quer dizer, então a função do axônio é transmitir
quer dizer, desses axônios longos, a transmitir informação rapidamente. Só que o potencial de ação não vai fazer nada na célula. Que são as outras moléculas que vão permitir que o potencial exista ou não. Eu, Essa é a eu, minha... eu, eu talvez não tenha me feito entender, mas eu queria dizer assim, da importância de existir outros mecanismos de transmissão de informação que não sejam dependentes estritamente da condução elétrica. Como você mostrou aí, da mielina tendo ação trófica sobre o axônio, quer dizer, se você tem uma disfunção da mielina, você produz uma degeneração axonal por perda desse fator trófico da mielina. Eu achei interessante porque talvez a gente possa extrapolar para outras áreas do organismo, da ação da inervação e da consequência da desnervação. Você que estuda muito, por exemplo, a lepra, a hanseníase, como é que a hanseníase ela determina a perda da estrutura que fica desnervada? Eu achei um negócio formidável isso. A hanseníase é outro negócio muito interessante. Se eu falar alguma coisa errada, o professor Garbido me corrige aí, né? Mas é assim, o bacilo da hanseníase, né? Ele é um bacilo assim que ele tem, o DNA dele vem diminuindo. Isso é um dos bichos que tem, né? Quer dizer, que o DNA dele vem diminuindo ao longo dos anos aí, né? Só que é um bicho que ele é muito esperto, quer dizer, vem diminuindo, mas ele está ficando cada vez mais especializado, né? Então, o que acontece é que o bacilo ele entra predominantemente na célula do Schwann, das fibras não mielinizadas, né? E aí ele vai se multiplicando ali, né? Mas aí essas fibras vão acabando, ele vai precisando de mais fibras. Aí tem alguns que vão aí que ele vai promover uma desmielinização por contato daquelas fibras mielinizadas, que ele não entra, não é que ele entra lá e destrói a mielina. É um mecanismo molecular contato dependente, aí ele vai destruir aquela mielina, e aí então aquela mielina vai degenerar e ela vai se multiplicar, né, e vai gerar axônios finos, que é o que ele precisa para sobreviver, né? Então o bichinho ele dá um jeito de mudar toda a biologia da célula lá para gerar a manutenção dele. E aí que ele vai lesando assim o nervo, né? Quer dizer, é um outro mecanismo assim que, que é independente, eu acho, da ação da ação do seria assim a regulação do bacilo sobre o sistema nervoso periférico, sobre a célula do chão e sobre o axônio. Então, assim, é um bichinho que tem cada vez menos DNA, mas ele está ficando com o que ele precisa ali para garantir a sobrevivência, né? E você vê, assim, que ela tem uma das doenças infecciosas mais antigas que existe, e nós temos a honrosa segunda posição no mundo aí de pacientes, né? E mesmo em países evoluídos, assim, quer dizer, o bicho está lá, né? Quer dizer, ele é resistente, quer dizer, interessante esse bichinho aí. Obrigado mais uma vez por uma abordagem tão interessante. Eu queria saber se tem algum outro colega que deseja fazer algum tipo de intervenção ou pergunta ou alguma contribuição. Bem, eu acho que não tem mais ninguém, mas eu queria então uma vez mais agradecer, professor Wilson, a força do seu exemplo e do exemplo de qualquer outro neurocientista que atue realmente na área é muito mais forte do que qualquer tipo de proselitismo. Então, aqui tem estudantes, por exemplo, que Obrigado. muito provavelmente vão se inspirar no seu exemplo e certamente vão seguir o seu caminho, mesmo que você nem venha saber quem são eles. Então, parabéns, muito obrigado. Você desempenha com maestria a função de um neurocientista. Bom, obrigado, né? Assim, uma honra para mim estar aqui, né? Eu acho que eu não faço tanta coisa assim, mas se eu puder fazer algo assim, eu ficaria muito contente, né? Em poder ajudar outras pessoas aí ou estimular outras pessoas a entrarem nessa área ali, né? Quer dizer, que é uma coisa muito bonita e que vai repercutir para as pessoas no futuro, mesmo que a gente não possa perceber, né? Mas que assim o pessoal fala assim que eu tenho um grande defeito, né? Quer dizer, minha profissão é
meu passatempo, né? Quer dizer, realmente é uma coisa apaixonante, né? Eu gosto muito e foi uma grande honra estar aqui conversando com vocês aí. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. E foi uma noite realmente muito proveitosa, muito, muito interessante. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.